B-A-S-M-R. B-A-S-M-R. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou para o Canadá. Eu tô super animada. Eu vou fazer um intercâmbio de pesquisa. Eu vou contar tudo aqui pra vocês, como aconteceu essa história. Mas desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito. E também hypem o vídeo. Obrigada. Bom, a minha história com o meu intercâmbio começou com um dos meus professores, que ele é meu co-orientador de TCC. Ele tem um conhecido na universidade que eu vou, que perguntou pra ele se não tinha nenhum estudante aqui do Brasil que tivesse interesse em fazer pesquisa na área da saliva. Aí, né, como meu TCC é na área da saliva, o meu professor falou comigo, né, ele foi super querido, ele me chamou pra conversar na sala dele, né, e eu não sei se vocês fazem faculdade, mas quando o professor chama você pra conversar, dá um friozinho na barriga, né, ainda mais que eu não era muito próxima dele ainda, não tinha tido aula com ele, tava começando a ter aula com ele. Aí ele veio falar comigo e ele falou assim: por acaso você sabe falar inglês? Eu falei: sei, né? Daí na hora eu achei que ele ia falar pra eu ir pra algum congresso, alguma coisa assim. Eu falei: sei, professor. Daí ele falou: então, porque surgiu essa oportunidade, esse cara falou comigo, daí ele me explicou toda essa história que eu contei pra vocês. E daí ele falou assim: você tem interesse? Aí eu falei: professor, eu tenho muito interesse. Como eu já contei pra vocês, a minha irmã também faz faculdade de odonto. E uma das amigas dela foi pra esse programa que ele me convidou pra ir. E eu já sabia do programa, eu falei pra ele: professor, eu conheço o programa e tudo mais, mas eu não me inscrevi, porque eu achei que eu não tinha chance de passar, né? Porque pediam um currículo, pediam carta de recomendação, pediam muitas coisas assim que eu pensei que eu não ia conseguir. Aí ele falou: não pense nisso, né? Vai, tenta. Só que, assim, sei lá, ele falou comigo, era uma terça-feira. Na outra terça-feira, fechava as inscrições do processo seletivo, então eu tive que correr com tudo que eu precisava. E no final, eles adiaram a data das inscrições, né? Eles terminaram depois, mas enfim. Aí ele falou assim: pensa, né? Conversa com seus pais, conversa com a sua família, com o teu namorado, com todo mundo que você queira conversar. E depois você me fala se você vai tentar ou não, porque daí eu te ajudo no processo seletivo. Bom, eu fui, falei com os meus pais no mesmo dia, contei pra eles. E eles ficaram super felizes, eles acharam super legal. Eles falaram: é uma oportunidade incrível. Mas tinha um pequeno porém, né? Que o professor me explicou que as meninas que foram, tinham outras meninas da minha universidade que já tinham ido. Aí ele falou, né, que as outras meninas que foram, elas perderam o semestre, né, porque a minha faculdade é semestral. Então, eu teria que atrasar mais um semestre a minha graduação. Só que a minha graduação já está atrasada. O meu curso, ele é de 4 anos e meio. E se eu fosse, né, pro intercâmbio, eu ia atrasar o meu curso mais um semestre, e logo eu ia demorar 6 anos pra cursar odontologia, que assim, se você não reprova, só a USP tem odonto tem 6 anos, mas também é porque é um curso noturno. Enfim, aí eu falei com os meus pais, eles falaram: não, é uma oportunidade incrível, se você conseguir, né, você vai melhorar o seu inglês, você vai ter isso no seu currículo e ia ser incrível, enfim. Aí eu falei: então tá bom, então eu vou tentar o processo seletivo. Conversei com a minha orientadora, né, da minha iniciação científica, que também é minha orientadora de TCC. Conversei com a coordenadora do curso, perguntando assim: professora, né, o que você acha? Você acha que realmente a gente vai perder o semestre? Qual a melhor época pra gente ir, né? Tava conversando com eles sobre tudo isso. E daí, ok, passou essa época, parei de pensar nisso, fiz a minha inscrição e deixei ela lá guardadinha. Aí, eles demoraram, assim, um tempo, mais ou menos isso aconteceu em setembro. As inscrições iam até dia 25 de setembro. Então, depois disso, eu deixei elas ali de ladinho. Fui viver minha vida, fui fazer minhas provas, meus trabalhos, minhas aulas. E aí,
depois de um tempo, eu não lembro exatamente quando foi. Eu gravei vários vídeos na época que eu tenho guardado no meu celular pra contar isso ou pro canal ou pra uma experiência de vida que eu fosse postar em algum lugar, sei lá. Eu acredito que mais ou menos em novembro, eu acho que foi em novembro, que tem um feriado, teve um feriado grande, daí os meus pais vieram pra cá, então eu acredito que mais ou menos aí. Novembro, dezembro, começaram as entrevistas, não, dezembro saiu o resultado, então em novembro, outubro, novembro, tiveram as entrevistas e eu fui chamada pra fazer uma entrevista no começo. E eu tava muito nervosa pra fazer essa entrevista, porque ela era inteira em inglês. Apesar dos professores que eu fiz a entrevista serem brasileiros, eu tinha que falar inglês com eles, porque eles precisavam saber se eu sabia falar inglês o suficiente. Então fui, fiz as entrevistas, paguei 2 aulas particulares com 2 professores diferentes. E pensei, não, eu quero treinar o inglês pra pelo menos me dar bem nessa entrevista, e foi o que eu fiz. Aí tá. Fiz a primeira entrevista, foi pra um projeto que, assim, confesso que eu tenho mais afinidade por essa área, que era a área da patologia oral, e gosto mais, mas acabei passando na segunda entrevista que eu fiz, que é um projeto sobre crescimento fúngico, né, que eu não sei se eu falei pra vocês que eu já comecei a gravar esse vídeo tantas vezes, mas enfim. Aí eu fiz essa entrevista, né, nós estávamos em 3 tentando, da mesma turma, e então nós 3 fizemos a entrevista com esse professor, e eu e a minha amiga a gente passou, o namorado dela não passou. Em dezembro, gente, saiu o resultado, né, até então, tipo, a gente não tinha nada pra fazer, a gente só tava aceitando ali as coisas que tinha que esperar. Aí chegou dezembro, eu lembro, gente, que foi no mesmo dia que eu fiz prova de prótese fixa, é a minha prova prática. Eu tava super feliz, porque já tinha saído a nota da prova, eu tinha ido extremamente bem, tipo, a prova valia 10, eu tirei 9, fui conversar com o professor e daí ele falou que eu tenho um dom pra prótese fixa, então assim, já era um dia fantástico pra mim. E de tarde eu tava em casa comendo, do nada chega um e-mail do processo seletivo falando que eu tinha sido aprovada e que eu tinha que aceitar ou rejeitar a proposta. Vi sobre qual projeto era, fiquei super animada. Não era o projeto que eu mais queria, assim, a gente tinha ordem de prioridade, né? Esse eu acho que era o segundo ou terceiro na minha ordem de prioridade, mas assim, ótimo, fantástico, consegui e passei. Aí eu preparei uma surpresa pra contar pros meus amigos e tal. Eu lembro que eu tava assim, né, falando pro meu namorado, ai, será que eu conto já ou não conto? Aí meu namorado falou assim, acho que você não precisa, né, contar agora, se você quiser contar mais pra frente, tá tudo bem. Mas sabe quando você tá ansiosa pra falar alguma coisa pros seus amigos? Eu tava assim, né. Até então só tinha uma amiga minha que tava sabendo, que era a minha dupla da faculdade. Eu falei tudo pra ela, assim, quando tava acontecendo, porque ela seria afetada por isso também. Aí, ok. Montei uma apresentaçãozinha, porque todo ano a gente faz, tipo, uma confraternização. E esse ano a gente fez de novo. E eu montei os slides pra fazer a retrospectiva do nosso ano e tal. Ficou linda. E daí no final eu escrevi assim, mas algumas coisas vão mudar. Um dos meus amigos, a primeira coisa que ele pensou foi que eu tava grávida. E ele falou, não acredito que você tá grávida. Eu falei, não. Aí eu coloquei, né, um aviãozinho assim, bem bonitinho a apresentação. Se eu achar os slides que eu montei, eu deixo aqui, se eu lembrar também de pôr isso aqui no vídeo. Aí eu coloquei, contei pra eles acharam super legal, me fizeram um monte de pergunta. O meu amigo ficou, tipo assim, chocado. Esse amigo que falou que eu tava grávida ficou muito chocado, que ele não esperava isso. Mas assim, foi muito legal. Aí, chegou o momento de começar a ver toda a parte burocrática do negócio. E, gente, isso é muito chato. Tive que mandar muitos e-mails, tive que pegar uma residência lá. E, no caso, eu vou ficar na residência da própria universidade, porque é mais barato. E, assim, como eu tô indo pro Canadá, é perto dos Estados Unidos, lá tem muita coisa pra fazer, é um país diferente, é dólar e tudo mais. Então, eu decidi que eu não vou gastar muito com coisas fúteis ou qualquer coisa assim.
e eu vou viajar, né? É o meu intuito quando eu estiver lá. Eu quero viajar, eu quero conhecer o Canadá, eu quero conhecer os Estados Unidos. Como eu fiz o visto americano, eu posso transitar nos Estados Unidos, né, como turista. E é o que eu vou fazer. Não sei se é o que eu vou fazer, né, mas é o que eu pretendo fazer. Então, aí chegou essa parte, né, desse momento todo burocrático, deu muito trabalho, a gente tava bem perdidas, eu e a minha amiga, né, que a gente passou, a gente tava assim, meu, tá, e agora, o que que eu faço? Pra quem que eu mando e-mail? Como eu entro no meu e-mail da universidade? Eu tenho que me registrar em aula, não tem, assim, foi uma loucura, mas a gente fez. Aí a gente entrou em contato com a reitoria, né, na reitoria é, tipo assim, as pessoas que mandam nas coisas. Eu não sei exatamente como chama isso, mas aí eles criaram um processo da própria universidade para que a gente entrasse com uma mobilidade acadêmica, que é quando você vai, né, ou para uma universidade do próprio país fazer essa mobilidade acadêmica, ou quando você vai para fora do país, independentemente do lugar que seja, para estudar, fazer pesquisa, não necessariamente da sua área. A gente entrou em contato com eles e falou, olha, a gente vai fazer esse intercâmbio, a gente queria saber como vai funcionar, se a gente tem que se matricular, se a gente não tem que se matricular. Assim, a gente tava perdida, basicamente isso, perdida. Essa minha amiga, ela foi conversar com eles, né? E daí eles entraram em contato com a coordenação do meu curso. E daí eles falaram assim, que a gente tinha a possibilidade de terminar todas as matérias do semestre. E assim, gente, já tinha assim no meu coração que eu não ia fazer as matérias esse semestre, que eu ia abandonar o semestre no meio do semestre. E é isso, não tenho chance, não tenho possibilidades, não tenho nada. Aí essa semana é a minha primeira semana de aula da faculdade e muitas coisas aconteceram. A gente começou uma reviravolta, né? Na segunda-feira não conseguimos falar com nenhum professor. A coordenadora do curso orientou, não falem com os professores. Só que a gente recebeu essa orientação depois que eu já tinha falado com alguns professores. E daí ela falou, não fale com eles, eu vou falar com eles, vou entrar em contato com todos eles pra gente ver o que dá pra ser feito, como vai ser feito, qual vai ser o plano de ação, qual vai ser o cronograma, tudo. Ela foi extremamente atenciosa. Muito, muito. Todas as nossas dúvidas ela respondia, assim, sabe, sempre querendo que dê certo. Enfim, aí eu estou fazendo 7 matérias esse período e ela começou a conversar com os professores. Aí assim, a gente primeiro recebeu 2 confirmações, que foi prótese fixa e periodontia, que eram matérias que eu tava assim, né, meu Deus, certeza que esses professores não vão aceitar, porque eu tinha conversado com o professor da periodontia e ele falou assim, olha, se eu puder, eu vou fazer. Mas isso precisa vir de cima, precisa vir de outras instâncias da universidade autorizando que vocês façam isso. Falei, tudo bem, professor, aguardo o retorno. Aí eu pensei, né, não vai dar certo. Daí ela conseguiu convencer esses 2 professores, essas 2 matérias. Aí depois, no dia seguinte, ela falou assim, ai, que o pessoal da pediatria aceitou e o pessoal da endo. A endo era outra matéria que eu pensei, certeza que não vão aceitar. Aceitaram. Aí depois foi dentística, depois foi cirurgia, depois foi, sabe, no final eu consegui que todos os professores aceitassem fazer algum plano de aula pra gente, especial pra nós duas, pra que a gente conseguisse terminar o semestre, pra gente conseguir ir pra clínica integrada, pra eu conseguir fazer os últimos estágios que eu preciso fazer pra eu me formar com a minha turma. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que eu vou fazer matérias online. Na verdade, assim, a gente na odontologia, a gente atende os pacientes na clínica, só que a gente atende em dupla ou em trio. Então, quando você é o atendente, né, o operador, você atende. Quando você é auxiliar, você basicamente vai sugar. Gente, você basicamente vai só aspirar a saliva do paciente. Então, assim, você não é, de fato, um dentista, sabe? Você não tá atuando como um dentista, você tá atuando como auxiliar. Então, a gente entrou com essa fala pros professores, né? Tem uma disciplina que eu atendo em trio, então a cada 3 semanas eu sou a pessoa que tá lá auxiliando. Se não, eu sou a pessoa que tá pegando material para os outros atenderem, entendeu?
Enfim, daí a gente conversou com os professores e eles autorizaram, né? Levando isso em consideração, levando que só metade das clínicas a gente atende, outra metade a gente auxiliar. Então eles falaram, vocês vão atender como operadores em todas as primeiras clínicas. E é isso que a gente vai fazer. Então nós duas vamos atender sozinhas, e daí as nossas duplas vão ter que esperar para atender depois, só que elas vão, infelizmente, atender sozinhas, ou chamando outros alunos para auxiliarem elas. Enfim. Aí, basicamente vai ser isso. Nós vamos conseguir terminar o semestre. Nós vamos ter trabalhos, tipo, com a professora que a gente conseguiu conversar sobre isso, ela falou que a gente vai ter trabalho sobre todas as aulas e fazer prova. Então, assim, querendo ou não, vai ser mais trabalhoso do que se eu tivesse aqui, né? Então, gente, eu não vou ter prejuízo nenhum, eu espero. E como ainda eu tenho mais um ano pra só atender os pacientes, eu acho que nesse um ano dá pra fazer muita coisa. E outro ponto que um dos meus professores levantou foi: a maioria dos alunos saem daqui despreparados. Eles vão buscar um curso pra atender, para as áreas que eles têm mais afinidade, eles vão buscar um curso particular. Muitos alunos, eles não estão nem aí. Então, assim, a gente tá tentando, sabe? A gente tem interesse na faculdade, a gente tá fazendo um intercâmbio de pesquisa, é estudar. Então, não é como se a gente fosse largadas, entendeu? E outro professor falou, né? Olha, vocês vão, façam, mas eu quero que depois vocês façam monitoria na minha disciplina. Ótimo, não tem problema, professor, eu venho e eu faço. Monitoria, eu não sei se vocês, como vocês chamam na universidade de vocês, mas basicamente é que você auxilia o professor nas aulas práticas ou teóricas, enfim. Desse professor é prática. Então, ele falou, olha, eu quero que vocês estejam lá pra vocês cumprirem um pouco da carga horária, né, que vocês não vão cumprir agora, e também pra vocês poderem treinar mais. Então, assim, ótimo, não tem problema, sabe? Eu falei, eu estou disposta a fazer tudo esse período pra que eu consiga terminar. Conversei com os meus pais, eles falaram assim, sim, que se eu pudesse fazer isso, era pra eu fazer. Gente, às vezes eu penso, eu já sofri tanto nesse curso, que fazer um monte de matéria socada não vai ser um problema. Porque eu tenho, né, aulas, tenho tudo, mas eu tenho uma carga teórica mais baixa esse semestre. Eu tenho uma carga muito grande prática. E se eu vou cumprir as minhas práticas, não tem por que os professores implicarem com alguma coisa, sabe? E eles, para serem professores, eles tiveram que passar por um processo de muitos anos de estudo. Então, eles sabem como é importante o intercâmbio na vida do aluno, entende? Então, eu fiquei muito grata por tudo que aconteceu. Eu estou extremamente animada, ansiosa. Eu não sei se eu falei isso aqui já, mas eu vou em maio e volto em julho. Então, eu volto a tempo de começar um novo período, né, na faculdade. E assim, gente, daqui um ano e alguns meses eu serei cirurgiã dentista, entendeu? E eu tô muito feliz, tô muito animada. Eu vou trazer com certeza mais vídeos aqui pro canal sobre esse assunto. Provavelmente lá eu vou comprar um microfone. Eu quero muito comprar um Blue Yeti lá no Canadá, porque eu tava olhando na internet e lá é bem mais barato. Então vai impulsionar o canal com certeza. E é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, deixem aqui embaixo que eu vou respondendo ou nos comentários ou em um vídeo. Se vocês quiserem um vídeo de perguntas e respostas também, deixem as perguntas ali. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.